Olá, hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre. As atividades que a gente fez até a semana passada são referentes ao primeiro bimestre. Nós não temos a nota do primeiro bimestre fechada ainda. As provas vocês farão assim que retornar às aulas presencialmente. Pelo menos essa é a informação que nós temos até hoje. Os assuntos sobre números inteiros, que a gente já estudou em sala, teve alguns alunos que perderam as últimas aulas presenciais e talvez esteja meio perdido aí em relação àquela primeira lista de atividades que eu passei para vocês ou em relação ao conteúdo em geral. Eu vou estar gravando videoaulas também para os meninos do Vespertino sobre esse assunto de números inteiros. Se alguém tiver interesse, me manda mensagem aí no meu particular, que eu envio para vocês o vídeo. Assim que eu fizer eles, eu envio para vocês relembrarem aí, quem já viu ou quem nunca viu, o que é números inteiros, para vocês terem uma noção, porque nós vamos continuar a partir da multiplicação dos números inteiros. Então, se vocês não sabem nem o que é número inteiro, vai ficar mais complicado de nós entendermos multiplicação de números inteiros. Mas, de maneira resumida, números inteiros são os números negativos. Eu tenho números positivos, que são os números naturais, números positivos que eu uso para contar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Os números naturais são infinitos. Números inteiros também são infinitos. É esses números naturais positivos, mais o negativo deles. Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Quando eu estou... Nossa aula agora, a partir de hoje, nós vamos dar continuação no conteúdo. E o nosso conteúdo de hoje é multiplicação dos números inteiros. Multiplicação, vocês já sabem o que é, né? É uma continha de vezes, né? Que vocês costumeiramente falam. Então, relembrando que é uma multiplicação. Se eu tenho 3 vezes 5, para eu resolver essa multiplicação, eu vou precisar de somar as parcelas repetidas vezes. 3 vezes 5 é o mesmo que eu somar 5 mais 5 mais 5. Ou então eu somo 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Nos dois casos, o resultado dessa soma é 15. Então, 3 vezes 5 também é 15. Mas qual é a diferença quando a gente trabalha em números inteiros? Os números inteiros, nós vamos ter números negativos. Um exemplo aqui para vocês é o seguinte: 3 vezes menos 5. Usando o mesmo que a gente já fez lá para os números naturais, que é o exemplo que está acima, nós vamos ter uma somar 3 vezes o número menos 5. Menos 5, mais menos 5, mais menos 5. Então, eu estou somando 3 dívidas de R$ 5, por exemplo. Passando isso para o prático, né? Então, se eu estou somando menos 5 mais menos 5, duas dívidas de R$ 5 fica uma dívida de 10. Uma dívida de 10 com mais outra dívida de 5 fica uma dívida de 15. Então, 3 vezes menos 5 é menos 15. Essa parte é fácil de vocês entenderem. Quem já sabe somar números negativos, entendeu isso aqui tranquilamente. O nosso problema, quando eu falo de números inteiros, é quando eu preciso resolver, por exemplo, menos 2 vezes menos 3. Como é que eu vou escrever o menos 3 menos duas vezes? Então, não dá para a gente representar do jeito que nós representamos a multiplicação anterior aí, 3 vezes menos 5. Para a gente conseguir resolver isso, nós vamos ter que entender e aplicar uma tabelinha que eu chamo de regra de sinais ou jogo de sinais. Essa tabela vale para multiplicação e para divisão. Mas hoje nós vamos falar de multiplicação.
Então, resolver multiplicação não é a mesma coisa que resolver adição ou subtração, por exemplo. Para resolver multiplicação, eu particularmente acho que é até mais fácil do que fazer adição e subtração em números inteiros. Por quê? Se eu souber essa tabelinha aqui decorada, que não é muito difícil de decorar ela, vocês vão conseguir resolver tranquilamente os exercícios. Então, mais vezes mais é mais. Mais vezes menos é menos. Menos vezes mais também é menos. E menos vezes menos é mais. De forma resumida, se eu tenho sinais iguais, o resultado é positivo, que é o que acontece no primeiro e no último caso. Se eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo, que é o que acontece nesses dois casos do meio aí, na segunda e na terceira linha. Aplicando na prática, do lado direito em cima, a gente tem a tabelinha, né, com o jogo de sinal. Do lado esquerdo, eu tenho alguns exemplos para nós resolvermos. Menos 2 vezes menos 5. Menos vezes menos, se eu olhar na tabela, é mais. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, nosso resultado vai ser mais 10. Coloco o resultado do sinal, em seguida eu coloco o resultado dos números, da multiplicação desses números. Mais 3 vezes menos 9. Mais vezes menos pela tabela é menos. 3 vezes 9, como eu tenho certeza que vocês já sabem, 27. Então, resultado, menos 27. Mais 4 vezes mais 3. Mais vezes mais, mais. 4 vezes 3, 12. Então, resultado, mais 12. Menos 2 vezes mais 8. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 8, 16. Então, menos 16 é a nossa resposta. Menos vezes menos, mais 5 vezes 7, 35. Então, nosso resultado, mais 35. Mais vezes menos, menos 5 vezes 5, 25. Então, o resultado ficou menos 25. Mais 6 vezes menos 8. Opa, mais 6 vezes mais 8. Mais vezes mais é mais. 6 vezes 8, 48. Então, o resultado é mais 48. Esses 4 últimos exemplos, eu usei os mesmos números. Então, sempre vai ser 48. A única diferença é que eu fui modificando os sinais. Então, nesse antepenúltimo, menos 6 vezes mais 8. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 8 é 48. Então, menos 48. Menos 6 vezes menos 8. Menos vezes menos é mais. 6 vezes 8, 48. 48. Mais 6 vezes menos 8. Mais vezes menos é menos. 6 vezes 8, 48. Então, o resultado, menos 48. Se eu tivesse, ao invés de dois números multiplicando, eu tivesse um terceiro, por exemplo, nesse último aí, ó, mais 6 vezes menos 8 vezes mais 2, por exemplo. Então, eu faria o menos 48, que foi o resultado dos dois primeiros, vezes mais 2. Então, é multiplicar menos vezes mais, menos 48 vezes 2 dá 96. Então, ficaria mais 96. Por que eu estou explicando isso? Porque na atividade de vocês vão ter exercícios assim. Então, na sequência já vem as atividades. Na número 1, sempre eu vou ter dois casos. Se não tem sinal, eu considero esse número um número positivo, tá? Só relembra isso. Se tem sinal negativo, é sinal negativo. Então, só na letra A aí que eu vou ter o número 2, que tem o sinal mais 2. Os demais
Se for positivo, não vai ter sinal. Então, vocês vão ter que ficar atento a isso. Se não tem sinal, é porque é um número positivo. Na número 2, eu tenho multiplicação com 3 ou 4 termos. Então, vamos lá, na letra 2 vezes mais 3. Vou fazer a multiplicação só desses dois termos primeiro. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6. Então, cheguei em menos 6 o resultado. Eu vou multiplicar vezes 4. Ó, o menos do menos 6 vezes o 4, que eu não multipliquei ainda, né? O mais do 4. Então, menos vezes mais, menos. 6 vezes 4 é 24. Então, a resposta da letra A seria menos 24. Se quiser fazer a multiplicação de sinal primeiro, pode fazer também. Menos vezes mais é menos, menos vezes mais é menos. Coloca o sinalzinho de menos lá. Aí você volta e vai fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E já coloca na frente direto aí. Não precisa de ficar montando continha. Se tiver dúvida, pode montar a continha. Pode deixar as linhas suficientes para montar a continha. Mas se conseguir resolver de uma vez, deixa uma linha só em cada exercício e anota a resposta na frente. Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou estar aí para tirar a dúvida de vocês. Assim que terminarem, me manda no grupo para o Hugo salvar as atividades aí, quem está fazendo, e manda para mim em particular, que eu mando para vocês a correção desses exercícios, para ver se vocês conseguiram entender aí a lógica dessas multiplicações. Mas se você sabe fazer multiplicação normal e entendeu aquela tabelinha, você consegue resolver qualquer multiplicação de números inteiros. Anota, quem não decorou a tabelinha, anota lá, jogo de sinal. Não precisa copiar os slides todos. Mas o jogo de sinal lá, anota no caderno de vocês antes de copiar a atividade, para vocês não esquecerem. Porque aquilo ali vocês vão usar sempre na vida de vocês. Falou que é números inteiros, vocês vão precisar de lembrar aquela tabelinha. Então, anota só o slide da tabelinha lá do jogo de sinal. Depois eu até disponibilizo lá, assim que eu postar o vídeo, eu posto também só a imagem do slide que tem a tabela do jogo de sinais para facilitar para vocês. Então, nós estamos concluindo, né, nossa aula de hoje. Desejo a vocês bons estudos aí, que espero que tenham entendido a explicação. E no mais, estamos aí para ajudar vocês. Se não me engano, quarta-feira nós teremos outra atividade de matemática. Então, boa noite aí, bons estudos para vocês.